Olá pessoal, no vídeo de hoje eu queria falar a respeito do comando de duplicação de objetos junto ao Blender 3D. Vai servir para vocês que estão iniciando e para vocês que já conhecem e querem reforçar essa ideia do comando. Vamos lá. Para poder duplicar um objeto, a gente pode selecioná-lo clicando com o botão esquerdo, principalmente arrastando aqui com o botão esquerdo acionado o objeto que nós queremos selecionar. Se vocês olharem aqui em cima na opção chamada Object, vocês vão ver que nós temos aqui a opção Duplicate Objects, que pode ser feito com o atalho Shift D, e temos também o Copy Objects, que pode ser feito com o atalho Ctrl C. Se eu seleciono o objeto e dou Ctrl C, automaticamente essa cópia foi para a área de transferência aqui do sistema. Agora, se vocês selecionarem o Move e arrastarem a setinha, vocês vão ver que temos apenas o objeto original. Para nós colocarmos aquela cópia que nós copiamos na área de transferência, nós podemos usar o Ctrl V. E veja que o objeto que é cópia, ele vai aparecer aqui na área principal. Observe que a cópia, ela recebe aqui na Outline o nome do objeto original e logo após uma numeração de sequência. Eu vou ficar com o nome dos objetos dessa forma? Não. Eu posso, por exemplo, clicar no primeiro objeto que é original e dar um nome para ele de cubo principal. Como posso também, na cópia que eu gerei, que tem um número com a sequência, clicar e colocar cubo duplicado. Então veja que eu fico com dois objetos e um é a cópia do outro usando o Ctrl C e depois usando o Ctrl V. Vamos começar do passo zero novamente. Eu vou resetar aqui a interface e com o objeto novamente. O outro comando que eu queria mostrar a vocês é o comando Duplicate. Clicando Shift D, movimentando o mouse, vocês vão ver que eu já gerei uma cópia desse objeto. Para fazer com que ele retorne à posição em que está o objeto original, clique no botão esquerdo ou então clicar a tecla ESC. E o objeto cópia, vocês vão ver que ele está aqui, que é o cube.001, está sobre a posição do objeto original. Se eu ativo o Move, eu posso simplesmente movimentar esse objeto a partir de um eixo que eu necessitar que ele seja movimentado. Vamos dar aqui o Ctrl Z. Veja que aqui eu só tenho o objeto principal. E eu posso dar o Shift D. Está vendo que eu estou movimentando aqui a cópia? Se eu usar agora o eixo que eu quero determinar que essa cópia ande, pode ser o eixo X, Y ou Z, eu faço com que, enquanto eu não dou o clique de aceite, o objeto se movimente a partir desse eixo. Exemplo, X, veja que eu consigo movimentar o objeto pelo eixo X. Eu ainda não dei o clique de aceite, tá? Y, eu consigo movimentar pelo eixo Y. Z, eu consigo movimentar pelo eixo Z. Vamos deixar aqui em Y. Então, se eu quiser que essa cópia fique fixa aqui nesse ponto, eu clico o botão esquerdo do mouse ou clico a tecla Enter. E a cópia vai surgir aqui na Outline com o nome e a sequência e simplesmente ele fixou o objeto nesse ponto. Há uma forma de eu repetir esse processo utilizando um atalho de duplicação da última ação que eu fiz, que foi o Shift D. Então, se eu usar aqui o Shift R, eu estou fazendo a repetição do processo de duplicação e ele vai criando uma gama de cópias daquele cubo original, que é o cube, colocando a sequência. E aqui vocês podem clicar em cada um e alterar individualmente. Vou dar o Ctrl Z aqui para retornar. Para esse objeto, a gente pode aplicar um material. Então a gente vem aqui na guia de materiais, veja que ele não tem um slot de material, e nós vamos olhar esse objeto aqui pela Viewport Material Preview. Mas eu poderia dar para esse objeto aqui um novo material, aqui criado. Vamos dizer que a tonalidade desse material aqui se chame de branco. Quando eu faço a cópia de um objeto, vamos usar aqui o Shift D, está aqui a cópia. Vou usar Y para ele correr pelo eixo Y, vou arrastar um pouquinho para cá. Notem que o objeto, que é cópia, se você selecionar o primeiro, vai ter um material com o nome branco. Quando você seleciona
o objeto duplicado, ele vai ter o material com a mesma tonalidade que eu dei para o primeiro. Então aqui, às vezes, a pessoa se confunde. De que forma eu posso mudar o material desse objeto sem alterar o material do primeiro? Exemplo, se eu vier aqui e mudar a cor desse segundo material usando a opção Base Color para um tom azul, então eu vou dar o Ctrl Z para retornar a ação. Eu não gostaria de alterar esse material do segundo a partir do primeiro também. Então, como é que eu faço? Nesse caso, pessoal, eu tenho duas opções. A primeira seria vir aqui, selecionando o material duplicado. Nessa opção de materiais, eu venho aqui embaixo e clico nesse ícone em forma de uma página e vai adicionar um novo material para esse objeto duplicado. Então, eu clico nele. Ele gera o nome do material que eu apliquei no objeto original com a sequência também. Está vendo aqui? Branco.001. Eu posso alterar e dizer que eu quero o material para esse segundo cubo com o tom azul. Poxa, mas ele continua branco. Por quê? Porque eu preciso alterar aqui embaixo a cor dele, em Base Color. Então eu uso aqui um tom azul. Então agora eu tenho um objeto original, um objeto cópia com um tom azul. Então dessa forma eu consigo fazer uma cópia do objeto e no objeto que é cópia alterar individualmente o seu material. Se vocês clicarem nesse ícone de cores aqui, vocês vão ver que tem um material branco e tem um material azul. A outra condição que eu teria, vou usar o Ctrl Z aqui para retornar, para alterar, seria selecionando o objeto cópia, entrando no modo Edit Mode. Aqui vocês vão ver que já existe o material branco do primeiro objeto, e se eu quisesse alterar o material desse, eu simplesmente clicaria aqui no sinalzinho de mais para ele gerar um novo slot de material, New. Aqui eu posso alterar a cor que eu quero para esse objeto. Vou usar um tom vermelho dessa vez para não atrapalhar, e vamos dar o nome para esse material de vermelho. Pronto. Ah, mas o cubo continua com um tom branco. Então, para poder ele aceitar o material que eu gerei aqui no modo de edição, eu clico em Assign. E aqui ele joga o material. Agora, se vocês voltarem para o Object Mode, vocês vão ter o primeiro objeto, que tem apenas o material com tom branco, que eu dei o nome, e o material cópia com tom vermelho, que eu dei o nome. Que outra forma eu teria para poder duplicar os objetos de forma prática? Eu poderia selecionar o objeto e aplicar nele aqui um modificador, clicando em Modifier Properties, clicando em Add Modifier, e aqui na opção que é a coluna Generate, eu poderia clicar em Array, que são as matrizes. Quando eu clico aqui, o modificador irá aparecer com suas propriedades. O que ele está dizendo é que o número de contadores de objetos com o modificador aplicado é de um objeto original e uma matriz. Se eu aumento esse número de matrizes, ele vai aumentando a quantidade. Se eu quiser que ele afaste a partir de um determinado eixo, que eu determino aqui, como eu estou usando o eixo X, eu posso simplesmente utilizar um afastamento de 1.2. E aqui vocês vão ver bem, 4 objetos contados com o modificador. Então são 4 cópias. Se eu quiser mudar a direção, eu posso alterar aqui nos parâmetros de Relative Offset. Posso deixar, por exemplo, o X em 0. E as 4 cópias geradas pelo modificador estão todas posicionadas na mesma posição em que se encontra o objeto original. Só que eu quero que ela ande pelo eixo Y. Então eu venho aqui, utilizo o afastamento de 1.2 e eu faço as cópias andarem pelo eixo, que é o eixo Y. Ela está andando na direção da seta. Mas se eu utilizar um valor negativo em Y, menos 1.2, ela vai gerar as cópias no sentido inverso à seta. Então, tudo que vier com valor negativo vai ser gerado no sentido inverso da setinha verde. Tudo que for no valor positivo, 1.2, vai ser gerado no sentido da direção da seta. Tendo feito isso, vocês vão notar que aqui os objetos continuam em um objeto só. Então, para poder separar esses objetos,
eu aplico o modificador, ele gera e continua sendo um objeto apenas. Então, para duplicar ele, fazendo com que sejam peças separadas, eu entro no modo Edit Mode, veja que estão todos os objetos aqui, e aqui simplesmente eu poderia utilizar o atalho P, onde eu abro o recurso chamado Separate, e vou usar o By Lose Parts. Notem que ele faz com que os demais objetos sejam objetos individuais e criam o nome das duplicatas aqui, ó, com a sequência do nome do objeto original. Quando eu volto para Object Mode, agora nós podemos selecionar cada objeto individualmente, são cópias diferentes. Se eu selecionar esse objeto último aqui e tentar rotacionar, notem que a rotação dele vai se basear no ponto de origem do objeto original, porque quando eu fiz essa separação, todos os objetos que dependiam do modificador vão ter o seu ponto de origem aqui, ó, a partir do objeto original. Então, para poder fazer com que cada objeto tenha o seu ponto de origem individualmente nessa duplicagem, eu seleciono todos, clico o botão direito do mouse e vou utilizar aqui a opção Set Origin. Eu vou dizer que eu quero que a origem vá para cada geometria desse processo. Então, Origin to Geometry, e agora cada objeto vai ter, ó, o seu ponto de origem aqui no centro. Então, selecionando esse, rotacionando, ele está fazendo o processo a partir do ponto de origem que está no centro de gravidade dele. Querendo colorir cada objeto, vocês podem selecionar, vir na parte de material, clicar na página aqui, ó, ele vai criar o nome do material do primeiro, com a sequência, e aqui você simplesmente pode alterar para uma cor que vocês queiram e ele altera automaticamente. Eu vou selecionar esse outro. Veja que ele está com o material do primeiro, denominado branco. Clico em uma nova página, ele dá uma sequência e aqui eu vou utilizar uma cor amarelo. E no último objeto, ele está mantendo o nome do primeiro. Então eu gero um novo material e posso aqui selecionar um material azul. Veja que eu colori individualmente cada objeto duplicado. Outra forma que nós temos de fazer duplicata de objeto é usando o atalho Alt mais a tecla D. Vou apagar, ó, esses três cubos, fica mais fácil. Tecla X. Selecionando o cubo, se eu der um Shift D aqui, então se eu movimentar ela para cá e tentar entrar com essa cópia no modo Edit Mode, eu posso selecionar aqui a face e usar a tecla G. Repare que eu altero essa cópia sem alterar o objeto original. Vamos dar o Ctrl Z para retornar as ações. Agora imagine se eu utilize aí o atalho Alt D. Então eu vou selecionar o objeto, vou usar o Alt D, veja que eu fiz a cópia, vou colocá-la aqui. Agora se eu entrar no modo de edição, a cópia que eu gerei com Alt D, vou selecionar aqui a parte de faces, vou usar a tecla G para deslocar. Repare que quando eu desloco a face do objeto cópia, o objeto original irá sofrer alterações também. Então essa é a diferença entre fazer a cópia com o Shift D e com o Alt D. No Alt D ele mantém todas as alterações que eu fizer entre os objetos que foram duplicados por esse comando. Espero que vocês tenham entendido, um bom proveito e comecem a experimentar esses recursos porque são muito utilizados aí durante os projetos no Blender 3D. Até a próxima!